Comece 2024 executando seus sonhos. É preciso entrar em ação para ver seus sonhos saindo do papel e se tornar realidade, não é mesmo? E por isso eu tenho um convite para te fazer. Você que domina algum assunto e quer passar seu conhecimento em forma de conteúdo, nós temos o lugar perfeito para você. Imagine poder gravar seus conteúdos, criar ou gravar um podcast, ou até mesmo gravar um curso em um lugar todo completo e estruturado com todos os equipamentos. Eu, Isabela, tenho uma ótima notícia para você que é aqui de Nova Friburgo e região. O Estúdio Realize é o lugar perfeito. Temos todas as estruturas de luzes, edição, câmera e cenário. E o melhor, estamos localizados no Cadima Shopping, bem no centro da cidade, onde você encontra um lugar para você estacionar seu carro, deixar seus filhos e se alimentar. Tudo isso com preço muito justo. Agende sua visita e venha conhecer o espaço onde o seu sonho pode sair do papel. Estamos esperando por você. Olá, gente, tudo jóia? Estamos aqui em mais um podcast aqui do Estúdio Realize. Estamos aqui com duas convidadas que elas também participam aqui do estúdio. Elas têm o próprio podcast delas aqui no estúdio, né? Elas já conhecem muito bem aqui todo o nosso cenário. E hoje a gente vai falar sobre um tema que está se aproximando, que é o Dia dos Namorados. A gente vai falar sobre relacionamento. Relacionamento em todos os sentidos, relacionamento amoroso, como lidar com um relacionamento, como lidar com outra pessoa, mas a gente também vai abordar assuntos mais sérios, como violência e também o lado bom de um relacionamento, né? Porque tem muito relacionamento saudável, que é o que a gente quer falar hoje, como ter um relacionamento saudável. Eu tô aqui com a Carmen Lúcia e com a Cris. Vou começar com a Carmen. Carmen, seja bem-vinda. Fala um pouquinho sobre você, que também tem um podcast aqui no nosso estúdio. Você tem o teu próprio podcast. Fala aqui pra gente sobre você e o teu trabalho. Obrigada pelo convite, Isabela, pelo Estúdio Realize. Muito bom estar aqui com vocês, para a gente debater um tema assim que é tão importante. Então, eu sou Carmen Lúcia Gubel, sou psicóloga clínica escolar, sou psicanalista, sou doutora em psicologia pela UFRJ e faço podcast Psicast Vibe, né? Com já bastante episódio, né? E é uma alegria estar aqui podendo falar sobre questão de relacionamentos, podendo falar, trocar ideia com pessoas tão interessantes, né? Então, torcendo aí para a gente conseguir falar dentro do tempo, porque a gente tem muita coisa para falar, né? Tem muita coisa a se falar nesse assunto, né? É um leque. E Cris, seja muito bem-vinda também. Fala um pouquinho sobre o seu trabalho, sobre você. Opa, obrigada. Mais uma vez, muito obrigada por ter convidado. É muito gostoso estar aqui. O Realize virou mãe, né? Virou família. Virou. Eu trabalho aqui do ladinho do Realize. Meu espaço é aqui no Cadima também, bem de frente para vocês. Bem de frente. Eu digo que eu achei 2 espaços juntinhos. Meu nome é Cristiana Cavalcante, terapeuta integrativa, sou pós-graduada em constelação, em hipnose, em acupuntura. Trabalho com estética natural também, que é para trazer bem-estar através da estética, não essa ideia de mudar o rosto, mudar o corpo completamente. Gosto demais de falar de relacionamento, até porque, querendo ou não, a vida está ligada a isso. Qualquer coisa, qualquer problema que a gente tem, vem de dentro de relacionamentos. E é um prazer a gente começar a falar um pouquinho só, esclarecer um pouquinho, ainda mais nesse Dia dos Namorados, que as pessoas vão ficar naquela ideia de eu estou sozinha, ou eu estou num relacionamento ruim, num relacionamento tóxico, então vamos mudar um pouquinho a cabeça, né?
Sim. Esse é o intuito, né? A gente passar a informação, a gente vê muita informação rolando. A gente estava falando antes, né, da gente iniciar as gravações aqui, que tem muita informação rolando, mas a gente precisa ter as informações certas, né? Passada por pessoas certas, por profissionais corretos. Sim. Porque a gente não pode se atentar a qualquer informação e absorver aquilo e carregar para nossa vida e tomar as decisões baseadas naquela informação que a gente nem sabe se é coerente, né? Então, quando a gente... se for convincente, né, costuma funcionar, mesmo que seja com efeitos danosos, né? Exatamente. Gente, o relacionamento eu acho que tá em tudo, né? Tanto o relacionamento amoroso, relacionamento entre pessoas. Eu acho que o nosso dia a dia é feito de relacionamento com os seres humanos, né? A gente precisa de um aos outros porque a gente precisa nos relacionar. Se a gente ficar dentro de um quarto fechado, a gente perde a vida florida, né? A gente perde o interesse das coisas, né? Que aí a gente já pode até falar sobre o que desperta certas doenças, porque a gente precisa se relacionar, a gente precisa sair de casa, a gente precisa criar vínculos, né? Laços. Nós somos uns seres que nascemos muito desamparados, né? Muito desprotegidos, portanto, dependentes, né? E por essa razão, a gente de cara já precisa do outro. Sim. E a gente se relaciona com esse outro para a gente se constituir até enquanto humano. Porque se você não nasce no meio humano, você nem humano é. Você vai ser o que aquele lugar, por exemplo, se você for criado por lobos, tem vários estudos, você vira lobo, né? E assim, porque seu cérebro ele é muito plástico, ele é muito preparado para se adaptar ao ambiente, o ambiente que te desafiar é o que vai, né? Então, assim, a gente já começa com esse pressuposto, né? Eu preciso do outro. E se eu não tiver esse outro para se relacionar comigo, eu não vou nem conseguir seguir na vida, porque eu vou morrer. Sim. Eu preciso mesmo do outro. Mas não é só um relacionamento no sentido de um cuidado só. Mas é muito mais complexo, porque você vai se constituindo enquanto sujeito nessa relação também com o outro, que vai trazendo a tua relação com você mesmo, né? E você vai se desenvolvendo e você vai, aí sim, dependendo do ambiente onde você está, o potencial que você tem, você vai... né? Mais ou menos. Né? Você vai desenvolvendo relacionamentos bacanas ou não. Né? O primeiro relacionamento é com a gente mesmo, mas não é o primeiro no sentido do início. Né? Você só se constitui uma pessoa quando você já teve um tempo para ir se desenvolvendo. Exato. E de um outro, né, significativo que vai fazer relacionamento próximo, né? Esse contraponto. Então, assim, o relacionamento afetivo é com mãe, com pai, com família, né? Com amigos e tal. E o relacionamento homem e mulher, enfim, o relacionamento heteroafetivo, homoafetivo, não importa, né? Assim, homem e mulher, homem, enfim. Ele tem um viés importante que eu acho que é isso que a gente vai conversar aqui, né? Sim. Porque hoje as pessoas se relacionam tanto com os seus aplicativos e com seus... Né, elas saem tanto de cena para ficar dentro dos celulares. Existem tanta idealização, tanto relacionamento ideal, e que acaba você quebrando, né, as suas expectativas e vivendo, às vezes, relacionamentos muito complicados. Não é só por isso, né? Como a gente estava falando, é uma coisa bem complexa. Bem complexa. Hoje você tem no próprio Japão pessoas que estão se relacionando com avatares. Elas não têm mais relacionamento com pessoas. Elas criam um avatar e chegam ao ponto de se casar com o avatar. De se casar. Exatamente. Isso é bem complicado. É bem complicado. As pessoas, elas estão muito desacreditadas, às vezes por experiências negativas que elas tiveram, e acaba querendo criar um parceiro ideal, um parceiro do jeito dela, um parceiro do jeito que ela idealizou, e que não existe, né? Nós somos humanos, todos nós temos nossos erros, nossas falhas, né? Cada um tem um jeito. E o convívio, né, faz diferença. E o convívio faz a diferença. A gente vai aprendendo um com o outro, entendendo o jeito do outro e se adaptando. Quando eu digo se adaptar, é dentro de um ambiente saudável, né? É uma troca, né? Hoje eu tô há 2 anos casada e para mim foi um trabalho de adaptação. Eu fui a minha vida toda solteira, né? Então eu não sabia como lidar dentro de um casamento. Ou seja, até hoje eu tô em um aprendizado constante. E o contrário também, né? Quando você é sempre casada e você
se descasa. E aí fica mais perdido que cego muitas das vezes. Né? Exatamente. Então, essa questão que a gente está falando das pessoas procurarem um mundo, uma pessoa ideal, uma pessoa perfeita, isso também eu acho que é um grande erro, né? Porque as pessoas estão idealizando algo que, infelizmente, nós somos humanos, somos feitos de carne e osso. E é impossível existir uma pessoa assim. Tem um filme antigo. Procura perfeita, mas vai estar sempre com a imperfeita e sempre em relacionamentos complicados, às vezes. Mas pode falar, Jana. Não, imagina. Tem um filme antigo chamado Mulher Nota 1000. Quem é novinho provavelmente não conhece. Mas são 2 rapazes que eles criam a mulher com tudo aquilo que eles acham que vai ser a mulher perfeita. E mesmo assim eles começam a entender que ela não é aquilo que eles queriam. E a gente faz muito isso no relacionamento. A gente começa a idealizar, a imaginar... E se frustra não com o que a pessoa é, mas com aquilo que eu pensei, com aquilo que eu imaginei para que ela fosse. Exato. Eu tenho uma frase que eu acho muito legal, que diz assim, todo relacionamento, quando começa, é sempre pautado numa expectativa de que o outro mude. Eu não gosto de não ser assim, mas vai mudar, vai ser diferente. Né? E, na verdade, eu acho que um grande parâmetro é desse jeito. Né? Então, as pessoas são assim, você vai seguir com essa pessoa, do jeito que ela é, do jeito que você é. Mas a gente vive muito mais dentro da gente do que do lado de fora, né? Então, a gente vai criando cenários que não correspondem à realidade. E aí você vai tendo problemas de relacionamento. Isso a gente está falando de um cenário legal, né? Assim, de só estou esperando uma pessoa bacana, maravilhosa. Sim. Mas e quando você busca justamente o contrário, né? Quando você está buscando relacionamentos que não são tão saudáveis e você nem se dá conta disso, porque são processos mais inconscientes. Então, assim, a coisa é bem complicada, né? Mas... eu acho que, assim, tudo começa, né? Eu, no meu ponto, falando de... Você encontrou um parceiro, uma parceira, seja ali para você se relacionar. Eu gosto muito do Augusto Cury, não sei se vocês conhecem, ele é psicólogo também. E ele fala muito sobre um amor sustentável. Ele não idealiza aquele amor que começa lá na paixão, né? Que é tudo, a pessoa derramou um copo de café, não, pode deixar que eu vou limpar, e tá tudo certo. E quando aquilo vai se estendendo, os anos vão passando, a pessoa derramou o mesmo copo anos depois, e ali já se torna um grande problema, né? Você não faz nada certo, derruba tudo, só suja a casa, né? Isso parte para os dois, ou o seu papel é limpar mesmo, né? Que aí já parte de um tipo de relacionamento que não é o ideal, que a gente vai falar um pouquinho aqui. Mas o Augusto Cury, ele costuma falar sobre isso, sobre o amor sustentável, que eu gosto muito de ouvir ele falando, que é aquele amor que quando você vê que a pessoa tem os mesmos princípios, os mesmos valores, as mesmas características que a sua e não iguais, que isso é impossível, vocês vão se aliando e vocês vão entendendo a imperfeição e amando um outro na imperfeição também, como o outro, né, é uma troca. Não adianta só você amar o outro na imperfeição dele e o outro não respeitar a sua imperfeição. Mas então tem que ser aquela troca, né? A ideia é essa, né? Exato. Até porque a paixão é química. Você realmente fica embevecido, você fica encharcado e não vai ver o que o outro está fazendo que você não gosta. Você vê tudo bonito, você vê o outro em qualquer ambiente, você quer estar junto o tempo todo. E a vida não é feita só de paixão e ela dura durante um certo tempo. Depois já tem estudos que dizem que ela chega a mais ou menos 2 anos. Então, depois disso, vai acontecer o quê? Se apaixona por outro? Ou vira amor. Ou vira amor. Ou acaba, né? Acaba. Porque a paixão também é uma relação muito de você com as suas expectativas, né? O cara... Sempre. Né, eu estou imaginando assim, um homem, ele fica todo desenhadinho do jeito que eu quero. E eu vou encaixando as minhas coisas nele até uma hora que não funciona, né? Porque vão aparecer as outras coisas. Aí, ou das duas, uma. Ou você vai ficar se apaixonando sistematicamente, né? Quando dá, né? Porque eu tenho visto as pessoas preferirem ficar muito sozinhas. Ou então vira amor, que é conseguir estar com aquele outro, mas não é, né? Ou ela não é tão maravilhosa, ou ele não é tão maravilhoso, mas caramba, né? Aquela coisa de você se divertir junto, de você ficar, de você gostar de estar da companhia, dos programas, a pessoa te fazer falta, né? Enfim, se divertir. Sim. Né?
Esse eu acho que é um grande segredo de um relacionamento também, né? Porque a partir do momento que você entra na vida do outro, né? E vocês decidem, né? Compartilhar a sua própria vida, cada um já tinha uma vida antes. Um fluxo, o seu trabalho, a sua rotina. Então, é aquela coisa, é uma troca, né? Você vai realmente aceitar o que o outro vive, a realidade do outro dentro da sua, vocês estão somando, né? Vocês estão acrescentando. Ou seja, você acaba tendo que viver um pouquinho da vida do outro, porque são decisões, né? Hoje em dia, foi o que a Carmen falou, as pessoas estão preferindo muito ficar sozinha, porque hoje em dia... Eu não quero ter problema. Exato, eu não quero viver o problema do outro. Né? Não quero ter trabalho, Exato. Não quero ter concessões não, nenhuma. Eu já tenho muitos problemas, eu não preciso viver o problema do outro lá. E vamos ser bem sinceras. Realmente, se você tá com uma outra pessoa para viver o seu dia a dia, todos os dias, dia e noite, né? Geralmente é dia e noite, porque todo mundo hoje em dia na correria do trabalho quase não vive mais. A gente vive menos com nossos parceiros e mais, às vezes, com colegas de trabalho, né? Do que... Então, assim, né? É algo confortante. Mas tem uma proximidade que é muito diferente do seu colega de trabalho, do seu amigo. Que se você quiser, você sai de perto. Agora... Né, da pessoa com que você é companheiro ou companheiro, você está ali. Então, assim, há uma intimidade, uma troca, uma convivência muito mais intensa, né? E aí, sim, você tem que fazer alguma coisa que as pessoas não gostam muito, né? Que é exercitar a tolerância, né? Isso tudo começa também na gente, né? A Carmen tocou nesse ponto de exercitar algo. Sim. Mas tudo que eu quero no outro... eu preciso ter em mim primeiro, né? E eu acho que isso vale para todo mundo, né? E a gente tá falando um pouquinho sobre isso, né? Sobre o amor próprio e sobre você desenvolver em si primeiro, para depois você buscar no outro. Porque às vezes acontece isso, né? A gente, às vezes, procura um relacionamento só pra gente tentar achar no outro, às vezes, o que nos falta. Ou a pessoa acaba servindo de, se eu posso dizer assim, como se fosse um step mesmo, né? Algo... para um objeto. Não tem em mim, então eu preciso arranjar alguém que tenha, porque eu não consigo desenvolver isso em mim. Mas por quê? Né? O que eu falo muito lá no consultório é que primeiro você tem que se conhecer. Até para você ser verdadeiro na hora de você se relacionar com outra pessoa. Tem que, de início, já dizer quem você é, como você é. Mas se você nem se conhece, você não sabe o que gosta. Se você nem se gosta, como é que você vai fazer com que alguém goste? Com que alguém te conheça, com que alguém te entenda, se você não conhece nada em você, se você não sabe o que vale a pena, o que não vale, o que é bom, o que não é. Então, as pessoas estão procurando salvações. As pessoas estão querendo que a outra faça aquilo que nem você faz por você. É que esteja do lado de fora, né? E não do lado de dentro. Exatamente. Então, isso dificulta muito. Hoje, as pessoas estão querendo a varinha de condão. Elas querem... a ideia do funciona muito rápido, do passar o dedo. Né? Bolo de padaria. Você compra, a gente costuma falar isso aqui. Você compra, você nem pensa quanto tempo que levou o cara para fazer aquele bolo, né? Parece que foi instantâneo. E as pessoas querem tudo muito para ontem, né? Assim, tá me dando... tá enchendo meu saco, vou trocar. Né? E a coisa do descartável também, que é muito complicada também, né? Das pessoas não se aprofundarem em relacionamentos e descartarem como se fossem objetos, como se fosse uma mercadoria, né? A gente vive uma sociedade de consumo, né? Que a gente consome, inclusive, isso. O tempo todo. Né? Isso é bem complicado. Exato. Eu tenho visto, né? E eu creio que vocês também, hoje em dia, os relacionamentos estão começando e acabando da noite pro dia. A minha avó, por exemplo, ela tá 50 anos casada com meu avô. E eu gosto muito de ter essa troca de experiência com quem tem algo a agregar na minha vida, que tem mais experiência que eu. E ela fala assim mesmo, ela fala, minha filha, se o meu relacionamento começasse nos dias de hoje... já teria acabado há muito tempo, porque hoje a gente tá muito, muito vazio, tá tudo muito descartável, muito intolerante com o outro, lógico. Não, intolerância tem os limites, né? Tem algo que vai além da intolerância, passa pro desrespeito. Aí a gente vai falar sobre isso em um outro nível. Mas, às vezes, por coisas tão poucas, as pessoas estão intolerantes e fala, tchau, some. E minha avó costuma falar isso, falou, minha filha... Se eu fosse tão intolerante igual todo mundo é hoje, eu não estaria 50 anos, mais de 50 anos casado com seu avô. Até porque era uma época que as pessoas casavam para não descasar.
casavam para não descasar. Hoje em dia as pessoas já vão para o casamento falando que se não der certo a gente vai embora. Exato. E a ideia não é não Que é dar uma pena, certo. exato. Eu falo muito lá em casa, você briga por coisas pequenas. As coisas grandes você se junta para brigar junto. Exato. As coisinhas pequenininhas realmente vão irritando. Estar junto de uma casa, dentro de um mesmo ambiente com uma pessoa todo dia. Tem dia que eu acordo e eu não estou me aguentando. Tem dia que eu estou de mau humor comigo mesmo. Imagino com outra pessoa. Às vezes o mau humor é com a gente mesmo, não é com o próximo. Sim. E a gente quer descontar no outro. Você que não faz nada certo. Mas na verdade é você que acordou com o pezinho A gente bota direito. muito do lado de fora. É isso que você estava falando sobre o autoconhecimento, quanto é importante. Mas a pessoa, muitas vezes, ela não percebe nem que ela não se conhece. Não O problema é sempre o outro, é você que me atrapalha. Você, sabe? É uma coisa como se você não conseguisse fazer uma coisa autorrefletida, né? É comigo, né? E eu preciso olhar para mim. Mas esse movimento, ele é um movimento que, assim... Eu acho que a pandemia ajudou bastante, né, para a gente se olhar para isso, mas a gente não vê muito. Eu vejo muito do lado de fora. Gente que fica brigado para todo sempre. Porque um dia ficou sabendo que alguém falou não sei o que lá, não sei o que lá. Ué, mas... E não procurou nem saber se era verdade. Procurou saber. Assim, isso justifica, claro que isso justifica as suas próprias dificuldades, dificuldade de se relacionar, dificuldade de manter aquele relacionamento. Mas assim, fica como se o outro fosse, né, o do mal. O grande vilão. O grande vilão. Tudo muito do lado de fora. Então, a gente precisa criar talvez essa cultura de que a gente precisa estar se empoderando da gente mesmo, a gente conhecendo a gente mesmo, para que a gente possa, né, ter uma lucidez no contato com o outro. Bom, eu sei que você é assim, porque eu sei que eu sou assim. Eu sei como eu sou. Então, se não é meu, é seu. E a gente aprende, né, a fazer esse movimento. Não é um movimento fácil, né? Nunca porque é. a gente falando assim... Porque quem tá nos assistindo não vai falar assim, cara, mas isso daí pra mim não é fácil. E tá tudo bem. Não precisa ser fácil. Por isso a importância de a gente procurar profissionais para nos auxiliar nesse processo, com técnicas, né? Com a expertise que vocês já têm. Porque eu não sei técnicas, eu não sei nada. Se eu não sou uma especialista nisso, eu preciso procurar quem? Quem já é especialista nisso, quem pode me orientar e traçar os caminhos, óbvio. E pensando numa coisa legal que a gente estava até falando, que assim, sacar que um relacionamento amoroso bacana é muito gostoso, é muito bom, é muito produtivo, né? Essa parceria, poder contar com esse outro, né? Um e outro. Nossa, é uma coisa maravilhosa, né? Pro Dia dos Namorados, a gente saber que não é uma coisa que é pra gente jogar fora, uma coisa pra gente resgatar, né? É porque o relacionamento amoroso não é só sexual, é amizade, é cumplicidade, é carinho, é bom humor. Exato. Então precisa ter essa união de itens, de situações pra gente viver muito bem. Exato. Cris, você levantou esse ponto aí do que é um relacionamento. É união, é parceria, é uma troca, é sorrir, é brincar. Também tem os problemas do dia a dia. É discutir. Tem o ponto de você discutir o ponto de vista do outro, né? Mas tudo tem um limite também. Aí a gente já entra nessa questão de 2 limites. Respeitar o limite, o que é meu e o que é do outro. E você não invadir esse espaço do outro. Perfeito. Até chegar a um ponto de chegar a um desrespeito. Isso você precisa se conhecer e você precisa também... A gente também está falando aqui de pessoas que estão saudáveis, Saudáveis, né? exato. Porque quem não está vai entrar ou acabando com o relacionamento porque ele realmente é um algoz, aspas, né? E o outro vira vítima, mas é um relacionamento também. O que pode acontecer de verdade, né? Pode existir de verdade, aquela pessoa que está tão mal que vai ali só para machucar o outro. E se relaciona dessa maneira... Né? Inicia com uma coisa muito maravilhosa, aquela coisa, né, super sedutora, e depois começa a te tratar mal, Isso aí a gente já está falando de problemas psíquicos mesmo, exato. De uma pessoa que ela realmente acaba sendo um estrategista, né? Dentro de um relacionamento. Parece que vive em função de arquitetar todo um processo vezes não faz por de maldade. encanto. E às vezes não faz, né? Todo mundo. Por maldade, tem né, o aspecto exato. Narcisista. Você tem pessoas que elas vão cuidar delas. Então, elas vão fazer de tudo para que você se encante, mas depois ela quer aquela pessoa orbitando em volta dela, ela quer ela fazendo tudo por ela. Ela não
tá nem aí para outra. E às vezes ela nem sabe o que é isso. Não sabe, não percebe. Raríssimas são as pessoas que são assim, que procuram tratamento. Vão procurar porque o outro está insistindo, porque outras pessoas estão falando. De repente, porque se para ela é uma coisa que não faz diferença, que é algo sintônica, ou porque por algum transtorno da personalidade, a pessoa desse jeito, ela vai ser e pronto, né? Mas eu acho assim, quando você está falando de limite, para você conhecer o limite, você tem que saber qual é o seu, né? Porque tem muita gente que não consegue dizer não, que fica com medo de se posicionar e perder a pessoa. Não vou falar nada, não, deixa pra lá, porque senão vai dar problema. Porque o conflito, cara, você já tem dentro de você, né? Não precisa nem encomendar. Então, assim, você tem com o outro claramente. Agora, se saber que você tem que aprender a lidar não é não ter. Aprender a lidar é sair dele. E talvez você saia mais fortalecido e tudo. Mas para isso você precisa conhecer até onde você pode ir. Onde é que está esse outro que eu estou desrespeitando? Estou desrespeitando. Que às vezes também tem um exagero, né? As pessoas agora estão achando qualquer coisa... Desrespeito. Desrespeito. Um piscar de olho errado já é o suficiente para virar um grande problema. E eu não assim. enxergo direito, né? Eu estava falando aqui para vocês, eu tenho uma cegueira. Então, muitas vezes eu não fico avisando para todo mundo o tempo todo, olha só, eu tenho que olhar de lado e tal. Mas eu já fui abordada uma vez, a pessoa me agrediu pra caramba perguntando se eu era psicóloga mesmo, porque eu não olhava no olho de uma pessoa, entendeu? Então, assim, fazem julgamentos de, olha, você, essa daí sem só saber. pode ser... Né? O pior que julgamento a gente vai fazer sempre. Como a gente vai lidar com ele, que é o grande lance da história. Porque uma pessoa chegou, não cumprimentou, entrou direto, você fala, ué, tá de mau humor comigo? O que eu fiz de errado? Aí você já começa sempre a é com a gente, né? O nosso você. ego. É sempre pra gente. Nós, no geral, nós não fomos educados, né? A gente não aprende na escola, né? O autoconhecimento. Hoje até que tem... Hoje em dia já tem algumas escolas que tem a aula, né? De psicologia ali. Mas... antigamente não tinha. E hoje somos adultos doentes, porque eu sou uma grande fã da educação. Eu amo. Eu acho que muitas coisas tinham que ser agregadas dentro de uma escola, porque eu acho que tudo começa de quando a gente é pequeno, né? Hoje, grandes adultos doentes são porque lá atrás sofreram e não sabiam como lidar com alguma situação. Ou estão sendo com uma vida tão pavimentada, que não podem passar por absolutamente nada que é problema. E aí... já gera um problema. Mas você sabe, eu acho que eu não me lembro de quando mas tem um documento de Genebra chamado Habilidades para a Vida, né? Que ele foi pensado para você colocar na escola, os professores trabalharem, né? Aprender a suportar pressão, crítica, a lidar com o outro, desenvolver empatia. Todas essas coisas hoje até estão acontecendo. Mas a gente é de um mundo muito... ocidental, que tem uma coisa muito lógica, racional. Eu conheci uma menina do Nepal que ela achava esquisitíssimo, porque ela falou assim, não, a gente divide tudo. Assim, é da cultura, sabe? É de cultural. Pensar no outro, é de não se sentir tão desesperado para consumir as coisas, né? Então, acho que a gente tem esse problema ainda, né? Que é um plus, porque você tem uma cultura que também te leva para esse caminho e também te ajuda a desenvolver um modo de vida que é coerente com isso, né? Verdade, muita coisa. E eu acho que a gente tem que se permitir pra gente conseguir moldar. Tem gente que se bloqueia, eu não quero me permitir um relacionamento, porque eu vejo casos assim, assado acontecendo, e as pessoas estão criando uma barreira, né? Não se permitindo a viver coisas que é o natural da vida. Nós somos feitos para se relacionar, como a gente já falou, porque as pessoas estão com medo, né? Também tem as crenças limitantes. Tem as crenças. Aquela ideia de lá em casa todo mundo tem dedo podre, lá em casa ninguém consegue um bom relacionamento, toda mulher lá em casa, ou todo homem, veio para ficar solteiro, para casar e descasar. Então tem essas crenças que também precisam ser quebradas. Você está tão certo que é assim que tem que ser, que realmente seu dedo podre é aquilo que vai acontecer. Você vai acabar escolhendo as pessoas que vão te atrapalhar. O que você fica atraindo mentalmente, você também, infelizmente, acaba acontecendo, né? Porque você acha que você só nasceu para aquilo. Não, minha família é assim, só acontece coisa assim na minha família, então comigo não vai ser diferente. Exatamente. Mas por que não vai ser diferente? Né? Se você fizer escolhas certas,
e se permitir conhecer pessoas, né? É toda uma linha, né? E eu acho que a gente também pode falar... Eu queria só falar Claro. fazer um contraponto aí também. Porque o que a gente tem visto é uma coisa de um individualismo, né? De muito, para mim, eu costumo dizer assim, eu, mim, comigo mesmo, né? Então, esse que é também meio cultural, né? Que a gente fica nesse individualismo, a gente fica querendo um outro eu, igual a mim. E aí... fica muito difícil de você se relacionar, porque você não tem clone, né? Então, assim, quando você está de frente com esse outro, que vai antagonizar de alguma forma, em algum momento, a tua vida, qualquer coisa, vai discutir, não vai concordar, vai querer fazer outro programa, sei lá, qualquer coisa. Não, eu não quero não, porque eu não quero me aborrecer, eu não quero ter problema. É uma leitura tão invertida daquilo que a gente, na verdade, naturalmente que é sujeito de vínculos e de relacionamento, né? E a gente está criando essa coisa assim, eu não quero me aborrecer. Então, só vou ser pegação, né? Não tem dia seguinte, mas isso, eu acho que cria um buraco, assim. Enorme. Né? Um buraco negro, porque agora as pessoas não dão mais nem nome. O nome só vira relacionamento depois que já está junto, que já está dentro de casa. Já casou. As pessoas agora, tô ficando, tô pegando. Nossa. Meu contato. Né? Meu contatinho. Contatinho. Tô pegando, então me incomoda tanto. Me incomoda muito. Não, tô pegando é brabo. Tem muito, né? Porque as pessoas estão... de fato, se tratando como se fossem objetos, né? Esquecendo que existem sentimentos, porque nós, humanos, somos feitos de sentimentos, emoções. Como você machuca, né? O outro. Exato. E você mesmo. Né? Isso é o natural da vida. E eu já vi situações de pessoas achando que só está machucando o outro, mas quando a gente vê nitidamente, ela está se machucando muito mais e criando barreiras em si, e se adoecendo, óbvio que também afetando o outro, mas se adoecendo por conta disso. Né? De não se permitir, muitas vezes não buscar o autoconhecimento, não buscar um tratamento, porque existe um limite. Ou às vezes você consegue esse limite por você estar buscando muito, lendo livro, lendo com pessoas confiáveis, informações, mas às vezes chega um ponto que você realmente não consegue caminhar sozinha. Então tá tudo bem. Né? Sim, por isso existem tantas pessoas no mundo e você não precisa gostar de uma técnica específica, tem várias. Então, você fui no primeiro médico, fui no primeiro terapeuta, fui no primeiro psicólogo, psiquiatra. Não é o meu caminho, de repente é outro. Só não é aquele, ou só não é aquela pessoa. Então, pode ser, sim, que seu caminho seja pela terapia? Pode, por que não? Eu já ouvi a frase, eu acho que tem alguma coisa de errado comigo. Vocês já ouviram? Eu acho que tem alguma coisa de errado comigo. Você só vai se você tiver... claramente um grande problema, porque... eu lido muito bem com meus problemas, eu não preciso. Tem uma frase de um cara que eu gosto bastante também, é o Finn Foster, ele é um físico, ele diz assim, a única maneira da gente ver o que a gente não está vendo é através do olhar do outro, porque ele está em outra perspectiva. Por isso nós estamos condenados ou destinados à solidariedade. É uma visão que, na verdade, a gente meio que está negando, né? Vivendo assim uma coisa meio... Assim, não. O mundo não é assim, a vida não é assim. Mas ela é, né? Daqui a pouco a vida passa, você fez o que dela? Você nem prestou atenção, porque você está tão absorvido por tantas demandas, por tantos estímulos, por tantas coisas que são muito superficiais, né? E vínculos são profundos, eles não podem ser superficiais, senão são vínculos, né? E você acaba deixando seu propósito, que é ser humano de verdade, né? Que é viver intensamente. Exato, meninas. Meninas, eu vou dar uma pausa rapidinho só pra gente falar sobre os nossos parceiros aqui do estúdio. Eu não posso deixar de falar que eles sempre nos acompanham, né? Vocês têm um próprio podcast de vocês aqui no estúdio. Depois eu vou deixar o contato aqui. Porque tem gente, o pessoal lá de casa, às vezes, gente que tá assistindo, tem esse sonho de criar o próprio podcast. Depois eu vou até passar pra vocês falarem um pouquinho como que foi a experiência de vocês, como que vocês se sentiram conseguindo passar
passar o conhecimento de vocês para outras pessoas, né? Perfeito. Aqui a gente tem o número do estúdio, né? E tem a Patrícia que vai atender com vocês. As pessoas podem se sentir à vontade para marcar um horário e vir conhecer, né? Porque vocês fazem isso, né? Eu acho o trabalho de vocês muito interessante quanto a isso né? Eu até falei com a Carmen antes da gente começar, que eu já vi ela saindo do estúdio várias vezes nas gravações, ainda não tinha tido essa oportunidade com a Cris, mas as duas têm o próprio podcast delas aqui, né? Então, eu vou deixar o número aqui, é 22 9773 4493, porque tem gente lá de casa nos assistindo que olha e fala, caramba, que bacana, eu tenho meu conhecimento para passar, mas não tô passando. Por quê? Entra em contato com a gente, que a gente tem um espaço aqui bem legal para isso. Aqui eu também quero falar, né? Muitas pessoas já conhecem o Hugo, né? Ele é consultor financeiro, para quem não sabe, né? Além dele ser um dos apresentadores aqui do estúdio. Ele também é um dos patrocinadores aqui, por isso que ele está aqui no nosso telão. Se você está aí de casa, você tem uma empresa, um empreendimento, e você quer aparecer aqui no nosso telão, a gente tem essa oportunidade para você. É só você entrar em contato também com o número que eu já deixei do estúdio. E aqui é um pouquinho falando sobre o Hugo, né? O Hugo, ele é consultor financeiro, ele trabalha também em um banco aqui na nossa cidade. Ele tem um livro que ele não está aqui, mas fala sobre finanças, que eu acho muito legal, né? É se conhecer em vários aspectos, né? Inclusive financeiro também, para a gente se desenvolver, porque é necessário. Opa, que passou aqui. A Michele também é uma das nossas parceiras. Ela é fisioterapeuta, né? Atua na área há muito tempo já. Ela é formada aqui na nossa cidade, trabalha em algumas clínicas. Então, se você precisa de uma fisioterapeuta, é a fisioterapeuta que a gente indica aqui dentro do nosso estúdio. E ela é nossa parceira. Ela tem um número para contato também, que é o 22 99208 4705. E aqui é um pouquinho do meu trabalho, gente. Eu falei com vocês, né, no início lá. Eu sou da área do marketing, eu já atuo na área há muito tempo. Já trabalhei em empresas que fazem eventos na cidade. Já trabalhei em agências de marketing, né? Hoje eu tenho a minha consultoria de marketing. Tem gente que não quer uma assessoria, e principalmente os empreendedores, né, que estão começando. Eu tenho a minha consultoria, que é algo separado da minha assessoria de marketing. Porque as pessoas, às vezes, precisam saber de um posicionamento melhor, né? Sim. A gente fala muito sobre rede social. Sempre. A gente precisa estar presente na rede social para a gente estar atingindo novas pessoas. E meu número é 9, é o 22 primeiro, né? O DDD 22 99246 4420. Pode me chamar, eu mesmo vou falar com vocês lá para a gente falar um pouquinho sobre estratégias. E aqui a gente tem a Munier Doces, é uma empresa de doces desde 2015. E, gente, em todas as datas sazonais, elas fazem doces maravilhosos. Eu já experimentei o ovo de Páscoa, por exemplo, quando a Páscoa passou. Eu surpreendi com um gosto meu particular. Além deles trabalharem com produtos artesanais fresquinhos de alta qualidade, eles fazem para aniversário, festas de casamento, todos os tipos de eventos também. E tem um número para contato, que é o 22 998 79 8198. Eu acho que finalizou aqui nossos parceiros. Vou dar um play, meninas, e a gente vai voltar falando, né, um pouquinho da onde a gente estava, né? A gente tá falando da questão do relacionamento. E eu tenho mais uma pergunta para fazer para vocês, que a gente está falando sobre o relacionamento ideal, né? Não de pessoas perfeitas, mas um relacionamento ideal, o que a gente precisa fazer e com o outro também, porque a gente precisa se relacionar. Mas aí, quando passa desse limite de um relacionamento saudável, que muita gente tá nos assistindo e vive isso também, fala, poxa, elas estão falando ali coisas tão bacanas, de namorados estão chegando, e eu tô começando a entender que meu relacionamento não se encaixa em tudo que elas estão falando. Em todos os aspectos que elas estão abordando, poxa, meu relacionamento não se encaixa. Tanto ou é problema comigo, ou é problema com o outro, e eu não sei o que fazer. E aí, a gente passa por vários pontos, né? Ou a pessoa não tá no momento, não tá bem consigo mesmo para aquilo, ou o outro não tá bem com ele mesmo para aquilo e tá excedendo os limites. E às vezes, quando as pessoas excedem os limites, elas passam do ponto e vai até
para a questão que é muito triste da gente falar, é algo muito sério e precisa ser abordado também entre a gente, que às vezes a gente está numa cidade conservadora e as pessoas têm medo de falar. Mas existem agressões, né? Tanto agressões de parte de homens para mulher, tanto de mulher para... Porque existe. As pessoas acham que às vezes a agressão, tanto física, tanto verbal, é só de um ponto, é só do ser mais forte, né? Do alfa. Não. Mas eu vi muitas agressões também partindo de outros pontos, né? Dentro de um relacionamento. E os vários tipos de agressão. Infelizmente, Friburgo tem um índice de feminicídio altíssimo. E é morte mesmo. A gente não pode brincar com isso. O que mais incrível é que as pessoas elas não ficam... elas não ficam presas. Assim, as penas são muito amenizadas. Eu não sei... Assim, eu não sei, teve um feminicídio que foi assim... bem emblemático. Eu não vou dar detalhe porque eu não estou me lembrando certinho, né? Mas eu lembro que o assassino pegou uma pena mais ou menos, aí vai para casa, compra em casa e assim, porque é da barbárie, né? Você vê que são coisas muito tristes, né? Mas a gente também tem aqui o Tecle Mulher, que eu acho que é bem legal saber, né? Porque é um serviço de denúncia, só que as pessoas não têm muita coragem, porque elas estão tão ameaçadas. Quando a gente está falando desse nível, assim, mais... enfraquecidas, não é nem só a ameaça enfraquecida, não ter apoio, não saber para onde vai, não saber com quem falar, se vai ter apoio dentro de casa, se eu tiver filhos, o que ele vai fazer com os meus filhos, se eu denunciar, ele vai só pagar uma cesta básica? Né? Vai ser muito mais complicado que eu voltar para casa depois de ele saber que eu fui lá na delegacia, fiz um registro e agora eu volto para casa para dormir do lado desse homem. Ou em outros casos, né? Às vezes não é só homem. Às vezes não né? é só homem. Mas do lado dessa pessoa, do lado desse companheiro que, mesmo que não seja uma agressão física, e o que as pessoas ficam muito, porque elas falam, bobagem, te chamou de feio uma vez. Não te chamou de feio uma vez. Te botou para baixo, te fez acreditar que você não serve, que você não tem capacidade, que você não consegue trabalhar, que você não consegue falar com ninguém, não te permite falar com outras pessoas, te isola do mundo. E aí, quando você vê, você está um bichinho acuado. E um bichinho acuado faz o quê? Quando a gente chega a falar do ponto de agressão, já é aquele nível extremo, aquele nível que não é mais sustentável, né? E nem o nível de agressão, porque às vezes o verbal, a agressão verbal em si, às vezes é até mais difícil da pessoa detectar. Não é o jeito do outro, ele é assim mesmo, ele é áspero, e você vai empurrando porque você acha que às vezes as pessoas acham que o errado é até ela mesma. Deve ser eu que falei alguma coisa, né? Foi eu que errei. Foi eu que não podia ter feito isso. E o que mais a gente escuta? Eu que aflorei isso nele. Não, é você querer resolver em você. Aí já é o contrário, né? É não ver o lado de fora e querer resolver do lado de dentro. E passa aquele pano... Que não é nem sempre uma agressão verbal, né? De xingar. É muito de invalidade, intimidar, muito mais. Né? De dizer, olha... olha o que eu fiz hoje, jantar. Olha o que eu fiz tudo para você. Foi isso? Ai, tá salgado. Tá não sei o quê. Não, você com tanto tempo em casa foi fazer logo isso. Né? Assim, você não tá xingando, mas você tá dizendo você tá invalidando tudo. Exato. Você é uma coisa que eu não quero. E esse é o mais difícil de detectar. Esse é o mais difícil. Gente, isso... Eu já vi isso de perto, isso acontecer. Então, assim, é difícil da pessoa detectar e a pessoa, às vezes, vai relevando. Ela, às vezes, detecta, mas ela tá tão intimidada. Sem forças e pra outra, lutar. Também não é só isso. Não é qualquer pessoa que entra nessa e fica vitimizada. Tem também uma questão da própria pessoa de não acreditar nela, de achar que realmente ela que tem que resolver, de que eu sou mesmo, esse jantar ficou ruim mesmo. Ela que teria que ter feito melhor. Sim. E assim, é de uma autoestima, né? Muito, muito ruim também, de um olhar sobre si que não é tão valorizado. Sim, muito frágil. Que permite e que, na verdade, acaba sendo um relacionamento. Porque eu só consigo me relacionar com alguém que me coloque nesse lugar, porque é nesse lugar que eu tô dentro de mim. É verdade. Entende? Então, assim, é por isso, sim, esse movimento de, peraí, como é que eu saio disso? Você não sai disso porque, descobri que tá fazendo isso comigo, então eu vou sair. Não.
eu consigo falar, não, peraí, né? Tudo começa na gente. Em exato. algum momento você vai se dar conta, né? Peraí, eu preciso de ajuda. Sim. Porque eu não vou sair disso, eu não estou aguentando mais. Mas e dentro de mim, né? E muitas vezes as pessoas voltam. Porque o medo de estar sozinha, mas o medo de estar sozinho, de ficar na deriva, largada ou largado, é assim tão insuportável que eu negocio qualquer coisa para ter aquele ser ali do meu lado. Ou eu pego sempre situações recorrentes, né? Uma pessoa que eu me relaciono com um cara que é alcoólatra, que bate em mim. Aí eu saio daquilo ali, encontro o outro, de repente o cara também é alcoólatra, me bate em mim. Então, sou eu que estou nessa, né? Então, assim, eu preciso olhar para mim e pensar, não é exatamente um dedo podre, mas é como eu me olho, né? Sim. Como é o que a gente falou, né? Tudo começa na gente também. Sim, né? Tudo começa a partir do momento que você se conhece. E se você enxerga e você vê que você não merece aquilo, e que você não, né? Se você se valoriza sozinho e você não se trataria assim, por que você vai permitir que o outro te trate assim? Né? É muito essa questão de você se conhecer, e não é fácil. Tem pessoas que não têm essa oportunidade de eu cresci numa família maravilhosa e desde sempre eu aprendi sobre o autoconhecimento. Não é assim. Antes fosse. Poxa, é o que eu tô falando, né? Eu acho que o mundo seria totalmente outro. E nem por isso a gente deixaria de ter trabalho. Não deixaria. Mas a gente vê muita gente que vem de relacionamento, vem de pais que já brigavam, que já se agrediam, os avós que já faziam. Então vem acostumado com isso, é normal. Isso faz parte da vida, é assim mesmo que tem que ser. Quando ela percebe que, nossa, mas isso está me fazendo mal. Se era tão normal, se fazia tão parte da minha rotina, do meu dia a dia, da rotina da minha mãe, por que está me fazendo mal? E aí começa a se questionar, começa a sentir pior ainda. Porque eu não estou aguentando, né? Porque se é normal, porque eu não consigo passar por isso. Não, né? Eu não quero uma pessoa igual do meu pai que fazia isso com a minha mãe. E você vai lá, arruma uma pessoa que é totalmente o contrário, mas de repente faz aquilo, a mesma coisa. Né? Então, assim, existe um movimento inconsciente, né? Um movimento que você não dá conta conscientemente, mas que ele é integrado com você. Então, você vai agir de determinadas maneiras que você não entende muito bem, por isso você precisa não necessariamente entender, mas resolver isso, né? Para que você tenha uma vida mais confortável dentro de você, que você possa viver bem com você. Porque se você não vive bem com você, um relacionamento... Quer dizer, isso é na minha opinião, tá? Eu não acho que ninguém tem que te completar nada, porque senão você está faltando. Eu acho que alguém tem que somar. Chegar para trazer alguma coisa a mais, mas se ele for embora, ou se ela for embora, eu não vou ficar quebrado faltando um pedaço, porque é muito assim que a pessoa se sente, carregou um pedaço de mim, não carregou nada, né? Vai me fazer falta, vai doer doer, mas eu tô inteira. Sim. Né? Eu tô inteira. Então eu acho que essa é a questão mais importante. Mas isso, né, a gente tem que ter um nível de saúde mental suficiente para que você tenha todo esse controle. Mas a gente vive numa sociedade muito abusadora mesmo, porque ele exige de você coisas que você é um sucesso, só o que você não sabe. Aí você não consegue ser um sucesso, caramba, não estou conseguindo, né? Você tem que comprar tudo, o sucesso, a casa maravilhosa, o companheiro ideal, o trabalho show. Você tem que ser um sucesso em tudo. E aí você não vai ser, não vai ter, né? Ninguém diz assim, cara, você é alguém que está aqui para aprender e ser melhor, ponto. Em relação, primeiro com você mesmo, mas e também com os outros. Porque se você, né? Porque não existe essa perfeição em nenhum dos sentidos, né? Profissional, em um relacionamento, não existe essa perfeição. Peraí, vamos voltar aqui para a realidade, né? Nunca vai existir. Até eu falo muito de rede social, eu vivo isso, mas isso também que às vezes acaba se entregando muito ali, né? Às vezes, nossa, mas fulano vive um relacionamento perfeito. Ninguém posta quando tá em um tete a tete ali com a pessoa, que numa DR, falando assim, eu não penso assim, você tá pensando assim, eu penso assado e você pensa de outra forma. Ninguém posta isso nas redes sociais. E aí que as pessoas se comparam, nossa, né? Mas existe sim um relacionamento perfeito. Gente, pera lá. Não existe. Eu brinco muito nada. Lá em casa que. Não existe a profissão perfeita, não existe relacionamento perfeito, não existe nada perfeito. Eu falo muito, casal que não discute não é casal. Exato.
né? Quando você tem um relacionamento junto, e vamos dizer amoroso ou não, mas convive há muito tempo e nunca teve nenhuma divergência, alguma coisa errada tem. Tem uma frase que eu gosto muito, que eu li esses dias, e fez muito sentido pra mim. A gente ama a nossa mãe porque é nossa mãe. A gente ama nosso pai porque é nosso pai. A gente ama nossos filhos porque são nossos filhos. Mas o nosso companheiro, a gente ama por decisão e por escolhas. Porque ele não é nada nosso. Realmente foi uma decisão, a gente escolheu aquele parceiro pra gente. Exato. Então é assim, é essa questão de não amar porque é algo, é amar por escolhas, porque ele fez sentido na sua vida, no momento que você está, né? Então tem muito isso também. Agora, também eu acho que tem uma exigência muito grande, a gente está falando de relacionamento, mas tem gente que não está em nenhum relacionamento. E aí fica naquela assim, eu passo muito por isso, tá? Porque eu sou divorciada, então assim, ué, você tá sozinha? Não é possível? Como se você fosse obrigado a... Como se fosse uma falha de você não estar com alguém, ninguém te encontrou, ninguém te pegou, ninguém... Então, assim, eu acho que a gente está falando de um mundo mais natural, onde as pessoas podem ter os seus parceiros, podem se relacionar. Sim, eventualmente eu já fui casada várias vezes, então, assim... Mas nesse momento da minha vida, isso é desse jeito. E tá tudo bem. Porque eu acho que, assim, quando vai chegando o dia dos namorados, parece que as pessoas começam a olhar para você e dizer, vem cá, hein? E aí? E é o primeiro relacionamento, como eu disse, é com você nesse sentido, né? Não, claro, depois que você é adulto, que você não tá mais dependendo, você precisa ter a maturidade de saber, cara, tá tudo bem. E saber quando é o momento certo pra isso, né? Porque tem gente que não tá no momento certo, tem gente que tá conhecendo uma outra fase, vivendo outras coisas e tá curtindo aquilo tudo que tá fazendo as coisas sozinho, tudo bem. Exato. Isso é muito importante a gente falar do outro lado, porque a gente tá falando, mas a gente também torna a dizer sobre o relacionamento consigo mesmo, né? Que esse é o mais importante. Você tem que começar tudo em você, pra depois você falar assim, nossa, agora tá na hora de eu dividir isso daqui com outra pessoa também. Isso mesmo. E perfeito. Não, e a outra pessoa também tem que aparecer, porque parece que é tipo assim, você abre ali um catálogo. Tem uma animação muito legal falando sobre celular, sobre que o cara vai passando assim, esse, esse, ele janta, não quero, aí joga fora, rasga, joga fora. Não é assim, não né? É assim, tem que acontecer também. Tem que acontecer, né? Exatamente. E, gente, por incrível que pareça, não sei se é um acontecimento, mas eu vejo com muitas pessoas, quantas vezes as pessoas menos esperam, mas elas estão tão preparadas para tal, aquilo, falo, nossa, mas eu não estava nem procurando, né? Mas a maioria das vezes vem daí, A maioria, né? comigo vem foi daí, assim, exatamente. eu nunca nem sonhei, eu tô com 26 anos, eu nunca sonhei em estar casada na minha idade, eu tinha toda, e eu era aquela coisa, eu não queria me casar, eu estava decidida, eu não queria, até por questões, às vezes, psicológicas, tudo que, né, possa ter me acontecido, relacionamentos que eu vivenciei perto de mim, eu falava, não quero e pronto, me deixa que eu tô feliz assim. E eu curti essa fase toda. Mas chegou o momento, e aí? Né? Você vai desperdiçar? Você vai falar, não, porque no passado eu vi pessoas próximas de mim vivendo isso, e você vai se bloquear? Eu sou um ser humano, eu tenho direito a escolhas novas, a coisas diferentes, a pensamentos diferentes. Eu sempre falo para os meus meninos lá em casa, relacionamento bom é aquele que te faz bem, é aquele que te faz sorrir mais do que chorar. Sim. Então, qual é o ideal? O ideal é o que está me fazendo bem. Não tem um ideal. O que eu gosto não é o que o outro gosta. E se chorar uma vez também não é o fim do mundo, né? Porque tem gente que a gente torna... chorar faz parte, né? Faz parte de um todo, né? Sim, só não pode ser o tempo todo. Só não pode ser o tempo todo, né? Mas tem um momento que, por algum motivo, às vezes você não tá bem consigo mesmo, às vezes você vai... você vai tirar um momento pra você. Porque às vezes a gente fala, não pode chorar quando... Gente, pera lá. Você vai chorar. Quando você era solteiro, ou quando você tá solteira, você chora também do mesmo jeito. Agora, quando você tá com uma outra pessoa, você não pode chorar. Pera lá, né? Também. Porque as pessoas vão entrando em um extremo, né? Nossa, eu chorei um dia, então peraí, isso acabou. Não pode. Ou então procura um psicólogo que está com problema. Eu já escutei muito isso. A gente fez até um podcast falando de sofrimento, a doença, gente, pelo amor de Deus. Sofrimento faz parte da vida. Sim. E não é um transtorno. E o que Carmen estava falando, as pessoas estão tentando fazer com os filhos, hoje em dia principalmente, de forma que eles não sintam. Quando você não sente, você não sente nada. Eu tenho recebido muita gente que fala assim, eu tô com um negócio ruim aqui dentro. Não sabe nem o nome. Uhum. Então, que negócio ruim? O que você está sentindo? Tristeza, é dor, é angústia, tristeza? Por quê? Não sabe. Não sabe se é tristeza, se é raiva, se é angústia. Não sabe o nome. Não sabe dizer o que está sentindo. Porque não passa.
Então, quando acaba passando, você vê casos de adolescentes se suicidando porque receberam o primeiro não do namorado. Porque não aprenderam, porque não passaram e não desenvolveram recursos, habilidades, né, para poder lidar com a diversidade, aquela que é possível para aquela idade. Ele brigou com o coleguinha, eu vejo, a mãe vai na escola querendo matar o coleguinha. Não, peraí, ele tem que aprender a resolver isso aí. Isso é tão importante. Sentir. Porque se ele não aprender a resolver esse impasse que é próprio da idade dele, que ele vai... O próximo, ele já não vai conseguir resolver. Então, assim, a gente está falando de você... Não é você deixar o cara, né, uma criança de 12 querer acertar uma de 3. Sim. Mas a gente está falando das crianças poderem enfrentar os seus desafios, seus embates, suas frustrações, que são próprias daquele período e que elas têm condição de enfrentar e que elas têm a possibilidade de desenvolver. Mas a gente não está vendo isso. Sim. A gente está vendo isso ao contrário. Então, eu tenho visto muitos adolescentes terem crise de pânico porque vão fazer uma prova. Vamos combinar? Apresentação de trabalho. Apresentação de trabalho. Porque, assim, isso faz parte da vida, mas se nunca teve que... Não, olha só, deixa, meu filho não pode fazer porque ele tem problema, não sei o que lá, não sei o que lá atrás. Aí ele vai indo no dia que tiver que fazer isso mesmo. Até nas faculdades, principalmente nos Estados Unidos, isso está acontecendo pra caramba. O que está acontecendo como consequência são crianças, são adolescentes e adultos, principalmente no mundo profissional, que não suporta. Eu não vou, tenho uma rave para ir, não vou te entregar trabalho, eu não posso perder o emprego que se dane, eu não tenho mais a responsabilidade, porque é só para mim, eu não preciso enfrentar esses desafios. Ou seja, a galera com mais de 50 anos está sendo muito mais chamada para trabalhar, porque suporta, né? Então, assim, isso tem a ver com como os pais estão se relacionando e que crianças estão se desenvolvendo, enfiadas em telas no tempo todo, se relacionando com o mundo virtual. Com o mundo virtual. Sim, e aquela história, não pode bater. Não é bater. É dizer não, é conversar, é permitir. Sim. Porque se você facilita tudo, você está aleijando. Você não está facilitando a vida. É permitir... O crescimento. O crescimento. E a pessoa também, depois de crescida, depois de adulta, se permitir viver. É aquela coisa, né? Aquilo que estruturou ela, aquilo que estruturou. Se era pequena, ralou, ai meu Deus, ralou, caiu de joelho. Peraí, tava brincando, tava vivendo. E você, depois de adulto, você tem que se permitir um relacionamento, viver, para você saber e conhecer. Porque não existe uma receita de bolo, como a gente falou, você vai botar um tanto de açúcar, um tanto de sal, e aí você vai construir algo perfeito. Não. Você só vai moldar um relacionamento se você viver. Um deu certo, o outro relacionamento pode dar, e você vai conhecer uma outra pessoa diferente, e a gente se permitir a conhecer. E não é aquela coisa como antigamente. O seu primeiro namorado é aquele que você tem que casar e viver o resto da vida. Com tudo você aprende, você tem experiência. Tem uma frase também, a gente está falando de frase que eu gosto muito. E do que passou... fica o que eu aprendi. Exato. Entende? Então, assim, eu aprendi a lidar com a vida. Eu vou te falar, se eu não tivesse passado por um monte de situação muito difícil, hoje eu não sei como é que eu lidaria com uma perda de visão que aconteceu, sei lá, há 10 anos atrás. Não fazia parte da minha vida. Sim. E eu fiz doutorado numa área que envolve leitura o tempo todo, porque é a habilidade cognitiva que envolve leitura. E eu não leio. Não consigo, entende? Então, assim, como é que você faz para lidar com essas coisas se você está o tempo todo, né? Só no eu. Né, com asepsia. Exato, gente. É muita coisa pra gente falar, né, gente? Esse é assunto para uma vida. É assunto para uma vida. E é um assunto muito importante, porque as pessoas também têm dificuldade de ter essa troca igual que a gente está tendo sobre esse assunto. Ou as pessoas acham que é algo muito invasivo, as pessoas acham que é algo muito íntimo, né? Não, é um assunto mais delicado, né? Peraí. Que é algo que toca a nossa alma, mas precisa ser falado, porque toca as nossas emoções. E assim as coisas acabam fluindo, né? Eu acho que o nosso tempo, ele tá se esgotando aqui, mas eu quero deixar uma frase que eu gosto muito, né? Deixa eu ver onde que eu coloquei essa frase aqui. Eu salvei ela. Eu acho ela muito importante, que é uma frase que me leva muito a entender o que é o amor, porque as pessoas falam, nossa, eu nunca amei, né? Mas será que não? Será que você nunca amou porque você nunca se permitiu? Ou porque você, né, tem
algo a se resolver consigo mesmo, ou você precisa viver outras coisas para depois viver um relacionamento amoroso. Mas essa frase é uma frase que eu acho ela muito nobre, é uma frase bíblica, e ela diz assim: o amor ele é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não se maltrata, não se preocupa com os próprios interesses, não se ira facilmente e não guarda rancor. Carta de São Paulo aos Coríntios. Exato, dos Coríntios. E eu gosto muito dessa frase. E eu já leio ela desde novinha, sem entender de fato o que era, desde a minha adolescência. Eu lia muito essa frase. E hoje, se a gente parar para analisar, faz todo sentido. Porque não se maltrata. Ou seja, se você já tá... Se é um relacionamento que ou você maltrata o outro, ou o outro te maltrata, já não é legal mais esse tipo de relacionamento. Se você se vangloria diante o outro, daí já dá pra gente tirar lições do que é um bom ou não é um bom relacionamento, pra gente entender, pera lá, eu mereço isso, ou se eu permitir isso, a que ponto isso tudo vai chegar, né? Porque é tão gostoso, como a gente falou, né? Um relacionamento saudável que você respeita o outro, não quer dizer que é um mar de rosas, não quer dizer que perfeições, não quer dizer que vai ter uma hora ou outra que o outro vai discordar do que eu falo, que isso muito acontece, uma troca. Às vezes eu tô falando uma coisa que vocês não estão discordando e já tá sendo um relacionamento aqui entre a gente. E as pessoas estão muito, muito apertadas, né, daquilo dali, né? Sim. De não conhecer o que é ou não o limite de tudo, né? Que é importante. As pessoas, às vezes, de casa param, deixam... Quem tá assistindo a gente, às vezes, pode estar achando assim, nossa, isso tá me dando uma força ou para eu criar um relacionamento ou me permitir, ou às vezes até mesmo, né, não dar continuidade a um relacionamento que não é um relacionamento saudável, né, gente? Porque às vezes a gente fala de tudo isso e as pessoas estão ali, poxa, eu não tô vivendo um relacionamento saudável. E pera lá, eu vou continuar, não vou continuar? Cara, se tá difícil para você caminhar sozinho, procure ajudas, né? A gente tem aqui 2 profissionais que toparam fazer essa gravação conosco, né? Que também pode ser um passo, né? Para as pessoas ir em busca de algo melhor. Nem tudo é relacionamento tóxico, né? Que agora tudo virou relacionamento tóxico. Nem tudo é. Nem tudo. Então, o relacionamento, um bom relacionamento, ele é pautado naquilo que é real, naquilo que você é, naquilo que o outro é, em poder conviver com as coisas boas que o outro tem e com aquelas que não são tão boas assim, mas que você lida bem, porque na maior parte do tempo, como você mesmo disse, né, Cris, é bom. Que defeito vai sempre existir, a gente vai sempre... Com o tempo ele vai aumentar, que a tendência é essa, quanto mais velho você fica, mais ranzinza, mais tinhoso, mais complicado você fica. Então, o conhecer o defeito do outro, o saber se aquele defeito eu consigo lidar bem ou não. E, mais que tudo, aprender a se amar. Se eu aprender a me amar, é fácil amar o outro, é fácil permitir que me ame. Muito bom, meninas. É isso, gente. A gente vai encerrar por aqui. Eu acho que tem muita coisa que a gente pode falar ainda, né? Mas eu acho que como vocês têm o podcast de vocês também, eu acho que vocês vão conseguir. Ou seja, gente, vocês que estão em casa, falem o podcast de vocês, que tá no YouTube também, o podcast de vocês. Deixa pro pessoal de casa, deixa o @ de vocês, o Instagram, porque eu acho que sobre o relacionamento vocês vão assistir, né, quem gosta desse tema, desse assunto, né, relacionamento em todos os aspectos, eu acho que as meninas vão conseguir, né, entregar bastante desse assunto para vocês no podcast delas, então deixa aí um finalzinho para o pessoal, deixa o @ de vocês também do Instagram, o pessoal conhecer vocês lá. Pode começar a Carmen, depois a Cris. Então, o podcast é o Psicast Vibe. E o meu Instagram, então no YouTube tá assim, e também você acha pelo Psicast Vibe, mas como Carmen Lúcia, aliás, doutora, porque esse foi o que começou tudo, né? Carmen Lúcia Gobel Coelho, e @ Carmen Lúcia Gobel Coelho. Quiser me encontrar no Instagram, estarei lá disponível. Bacana. Também queria agradecer, né, a oportunidade, né, e agradecer pelo convite, foi muito bacana, muito legal também da gente se conhecer, da gente debater um tema assim tão importante, né, né, com contribuições, eu acho que bem valiosas, né. Bacana. Você, Cris? Bom, o meu é o Sintonia Holística podcast. O Instagram é o @cristerapia, facinho de achar também. Estou aqui no Cadima e é um prazer enorme
Meu próximo vai ser justamente sobre autoestima. Olha, que bacana. Um tema que é muito importante também, que vai casar muito com esse assunto que a Sim, gente abordou sim. hoje. E a ideia é essa, eu estou trazendo Legal. uma pessoa que é um pouquinho fora da caixinha, dentro dessa ideia de falar de autoestima, que é a Duda, que trabalha com pole dance, ela faz educação física, e é um trabalho lindíssimo, porque as pessoas vão achando que é, nossa, pole, aquele negócio de girar né, de sensualizar, e que não entendem que quem está ali está por si próprio, está para se conhecer, está para a autoestima. Não que você não possa fazer para o outro, você tem todo o direito e faz parte da vida e é lindo, mas eu falo que virou um amor, porque você, quando descobre que você consegue, porque muito mais jeito do que força, subir num pole, você sai de lá falando, eu consigo qualquer coisa na vida. Então, a autoestima, ela vem de vários lugares, né? Você encontra ela dentro de você fazendo coisas diferentes. Isso é muito gostoso. Com certeza. E falando de nós mulheres, dá aquele empoderamento, né, gostoso que a gente precisa. E a gente tem que achar. Isso você acha na dança, você acha na terapia, você acha em várias coisas. Sim. Você só tem que achar o seu caminho. E é isso, gente. Tem muito assunto aqui pra gente falar. A gente poderia ficar horas e dias e com certeza trazer mais pessoas pra cá pra gente falar. Mas eu quero desejar a todos um feliz Dia dos Namorados que está chegando. Se você ainda não tem o seu parceiro ou sua parceira, curta você mesmo, curta esse dia com você, faça coisas gostosas para você. E vai respeitando o processo. É o momento da vida e a gente tem que saber aproveitar. Exato. A gente tem que saber aproveitar todos os momentos, que eles são únicos, né? Tudo é passageiro, né? E é isso, gente. Um grande beijo. Muito obrigada de vocês estarem aqui conosco mais uma vez e até o próximo. Comece 2024 executando seus sonhos. É preciso entrar em ação para ver seus sonhos saindo do papel e se tornar realidade, não é mesmo? E por isso eu tenho um convite para te fazer. Você que domina algum assunto e quer passar seu conhecimento em forma de conteúdo, nós temos o lugar perfeito para você. Imagine poder gravar seus conteúdos, criar ou gravar um podcast, ou até mesmo gravar um curso em um lugar todo completo e estruturado com todos os equipamentos. Eu, Isabela, tenho uma ótima notícia para você que é aqui de Nova Friburgo e região. O Estúdio Realize é o lugar perfeito. Temos todas as estruturas de luzes, edição, câmera e cenário. E o melhor, estamos localizados no Cadima Shopping, bem no centro da cidade, onde você encontra um lugar para você estacionar seu carro, deixar seus filhos e se alimentar. Tudo isso com preço muito justo. Agende sua visita e venha conhecer o espaço onde o seu sonho pode sair do papel. Estamos esperando por você.